boa noite e boa noite. Hoje eu vim falar sobre uma coisa um pouco meio importante. A vocês bolsonaristas que vivem aí disputando a soco, quando escuta falar mal de Bolsonaro, prestem atenção no que eu vou falar. O presidente Bolsonaro, ele não tá ajudando a classe trabalhadora. Antes, quando eu escutava falar mal de Bolsonaro, eu defendia ele. Hoje não. Hoje mais não, porque dizem que a gente só sente a dor do outro quando dói na gente. Então, algo que Bolsonaro fez ao mudar as leis trabalhistas doeu em mim, né? Então, por exemplo, Bolsonaro não está ajudando a classe trabalhista. Bolsonaro está ajudando os empresários, a vocês que vivem aí trocando soco por conta de Bolsonaro, defendendo Bolsonaro como se defende a Deus, né? Bolsonaro é um reles mortal e todo reles mortal tem pecados, felizmente. Nós não somos a semelhança de Jesus Cristo, Deus. Mas nós não somos santos, não adianta. O ser humano não vai ser santo, ele não é. A gente tem que se controlar muito pra gente não cometer muitas coisas ruins, né? A gente tem que ter controle e autoconhecimento, claro. Aí voltando à classe trabalhista. Quando o Bolsonaro foi eleito a presidente, a primeira coisa que Bolsonaro fez foi cortar o horário de verão. Por conta de quê? O horário de verão sempre foi usado muito para ajudar a reduzir a energia, né, gasta. E com isso, a gente que era empregado se beneficiava, porque você ia embora para casa um pouco mais cedo, uma hora mais cedo. Bolsonaro foi lá e fez o quê? Acabou com o horário de verão, né? Mas só que Bolsonaro não acabou com o horário de verão para ajudar você, trabalhador. Claro que não. Bolsonaro acabou com o horário de verão porque ele queria ajudar as empresas. Não era vocês, trabalhadores, nem eu. Claro que não. Então, por exemplo, hoje você trabalha, pede conta de uma empresa aí que você trabalhou 10 anos. Você não tem direito, né? Os seus direitos são presos, claro, você pediu conta. E você vai na Caixa, a Caixa ela é uma grande ladra. A Caixa é o órgão do governo que mais rouba, porque ela trabalha com seu dinheiro e ela não quer te dar seu direito, ela não quer te dar seu dinheiro de jeito nenhum. Ela é um órgão do governo ladrão, é a Caixa. Então você que fica defendendo Bolsonaro e defende Bolsonaro aqui e ali, infelizmente, eu também votei em Bolsonaro. Por conta de família, né? Família. É esses aí. Mas hoje, se as eleições fossem hoje, eu não votaria em Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele só tem uma máscara, eu acho, de bonzinho. Mas eu não creio que Bolsonaro seja tudo isso. Não é. Então, quem defende Bolsonaro? Quem são as pessoas que verdadeiramente defendem Bolsonaro? São os empresários. Por quê? Cada direito que é tirado de um trabalhador, de quem é a vantagem? A vantagem é do patrão. Quando a sua férias é cortada, de quem é a vantagem? Do seu patrão, meu filho. Porque é o seu patrão que tem que te dar aquele dinheiro, né? Aí quando o seu 13º é cortado, de quem é a vantagem? É do patrão, que ele não vai te dar mais aquele 13º. E quando todos os seus direitos forem cortados, porque é o que Bolsonaro quer fazer, infelizmente, Bolsonaro, ele quer tirar os direitos trabalhistas das pessoas. Férias, 13º. Antes, quando os outros falavam sobre isso, eu não entendia. Mas quando doeu em mim, eu entendi o que aconteceria. Então, por exemplo, hoje você vai na Caixa Econômica. Eu pedi conta de uma empresa que eu trabalhei 4 anos. Aí eu pedi conta e saí. Tem quase 3 anos que eu saí dessa empresa. E meu dinheiro ficou preso. Ele ficou lá, preso, retido. Jamais eu pegaria. Aí, recebendo X, cada data de aniversário,
Aí quando foi ontem, eu cheguei na caixa e escutei um papo de um atendente lá com uma outra pessoa sem querer. Aí eu cheguei pro fulano e falei assim, vem cá, tem como a gente conseguir liberar X que tá aí? Desse X que já tinha sido pago. Aí ele falou, sim, tem. Aí tá bom, eu falei, então quebra essa daí, faz esse processo aí, então, tá bom. Aí, quando foi hoje, fui a um menino que mexe com essas coisas e ele foi olhar pra mim. O saldo que tinha do meu X dinheiro que tava lá, não era o X que eles queriam liberar pra mim, não. Eles ainda iam me acelerar aquele processo daquele dinheiro pra mim, mas eles iam ficar, no caso, 900 e poucos reais. Foi o que eles tiraram de mim, para poder liberar 2.000. Então, por exemplo, quando você vai na Caixa Econômica, hoje a Caixa Econômica, ela não quer liberar direitos para ninguém. Então, o seu dinheiro tá lá dentro, travado, eles vão trabalhar com o seu dinheiro. Se você tiver 19 anos trabalhado num lugar e você pediu conta, não pense que você vai receber esse dinheiro, que você não recebe. Eles vão ficar te enrolando. E se você botar um advogado para correr atrás desse dinheiro, o advogado vai te comer todo esse dinheiro e não vai valer a pena você ter posto nenhum advogado para pegar esse dinheiro. Fora que eles vão te enrolar, vamos dizer, anos para liberar isso aí. Então, por exemplo, você que fica aí defendendo o Bolsonaro, quando doer no seu bolso, você vai entender porque se defendia Bolsonaro quando você não tiver mais férias, você não tiver mais 13º, você não tiver mais multa rescisória do contratante, você não tiver mais seguro-desemprego. Aí eu fui tratar de outra questão com relação a outro lugar que eu estava trabalhando. Quando eu cheguei lá, eu não tinha direitos. Eu trabalhei 6 meses e eu não tinha direito a seguro-desemprego. Aí, no caso, esse patrão depositou 700 reais no fundo lá. Eu não tinha direito a pegar esse fundo também não. Então, por exemplo, você que fica defendendo o Bolsonaro, Bolsonaro não está ajudando a empregado. Lembra sempre disso. Bolsonaro só está fazendo para a classe que tem empresas. Você, classe trabalhadora que tá aí brigando por conta de Bolsonaro, saindo no tapa com outra pessoa, você ainda vai se arrepender de ter brigado por Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele tá um enigma. Ele fala que quer fazer o bem pro Brasil, que não é pra roubar, que não sei o quê. Mas só que eu acho que quando ele tá tirando dos menos favorecidos, porque ele não tá tirando dos ricos, ele tá tirando dos menos favorecidos. Ele não tá tirando das empresas. Pelo contrário, as empresas, ele está ajudando a elas. Porque quando ele tira 13º das pessoas, ele tira férias das pessoas, ele tira a multa rescisória das pessoas. Quando ele tira todos esses benefícios que foram conquistados lá atrás pela classe trabalhista, entre aspas, ele tá tirando todos os seus benefícios. Aí, então, por exemplo, por que os empresários defendem Bolsonaro? Porque quem tá lucrando são eles. Você que trabalhou 10 anos numa firma e ficou lá 10 anos dentro daquela firma, meu filho, não pensa que você vai ser beneficiado. Você não vai. Aí, então, por exemplo, trabalhei 6 meses num lugar, quando eu fui procurar meus direitos, alguns vão ficar retidos e eu não tinha direito. Então, por exemplo, pare de romantizar Bolsonaro. Bolsonaro não é tudo isso que estão romantizando. Ele não é. Ele pode ser tudo isso aí para a classe rica, para a classe pobre, não. Então, quando você vê... Antes eu não entendia por que tantas pessoas falavam mal de Bolsonaro e por que tantas pessoas indagavam muito sobre ele. Mas ontem eu senti na pele, né? Por que muitas pessoas estão conseguindo ver aquilo que outros estão cegos, eles não estão vendo, né? Então, por exemplo, você vê aí pessoas brigando por conta de Bolsonaro, não se fala por conta de Bolsonaro. Gente, acorda. Bolsonaro não é pobre. Bolsonaro ele não necessita. Ele tá ali, mas mesmo que tempo que ele sair dali, ele continua rico. Bolsonaro foi o quê?
Ele foi deputado por muitos anos. Ele foi deputado. Quer dizer, ele não é nem um pobretão. Ele não é pobre. Então você que fica brigando por conta de Bolsonaro, acorde. Bolsonaro só está defendendo quem tem empresas. Bolsonaro não está defendendo pobre e nem trabalhadores. Portanto, você vai em redes sociais, é o que eu mais vejo, chega, corta o coração. Você vê mãe pedindo leite pro filho, pedindo o mucilon de botar no leite do filho porque não tem, a criança chorando no colo da mãe, a mãe morrendo de fome com o filho. Então, por exemplo, isso aí é o presidente que vocês estão defendendo. E é o presidente que está tirando todos os direitos dos trabalhadores em favor da honestidade. Que honestidade é essa? Pelo amor de Deus, que honestidade é essa? Se Lula era um rato, bem, Lula roubou. Eu não provo, né? Mas eles dizem que fez. Só que ao menos ele não tirava dos trabalhadores. A classe trabalhadora continuava tendo seus direitos. Lula não tirava direitos dos trabalhadores. Eu não me lembro. Até porque Lula defendia a classe trabalhadora, entre aspas. Ele defendia ela. Agora Bolsonaro defende quem? Ele roubava o Lula, mas ele defendia. Bolsonaro tá defendendo os ricos. Bolsonaro não tá defendendo o pobre. Ele tá defendendo empresários, né? Quando ele tira todos os seus direitos, ele não tá te defendendo. Ele tá defendendo quem tem, né? Quando o horário de verão foi cortado, não foi porque Bolsonaro quis defender. Ele não quis defender nem a energia que era, né, um ponto clássico ali para defender. Hoje, você vai no mercado, aqui na minha cidade, pasme, uma botija de gás tá R$100 aqui na minha cidade. Uma botija de gás tá R$100. Uma caixa de leite fechada na minha cidade tá 60 e poucos reais. Então, pensa que é isso? Que inflação que foi lá em cima. O que é isso? No Ceará, as pessoas estão morrendo de fome. Em outro lugar, as pessoas estão catando lixo para comer. Esses lugares igual Manaus, Ceará, onde a pobreza dizem assim, é rico o lugar? Mas a pobreza naqueles cantos pequenos, né? Que os lugares, ela é imensa. As pessoas estão passando fome lá. Então, por exemplo, esse daí é o cara que tem muitas pessoas que estão aí brigando por conta dele, que fica defendendo ele nas redes sociais como se ele fosse um deus. Bolsonaro não é Deus. Bolsonaro não é Deus. Ele não é. Ele é um mortal, igual qualquer um de nós. Entende? Então, por exemplo, aí uma vez eu escutei alguém falando assim, eu me lembro muito disso. Bolsonaro é o presidente dos fins dos tempos. Pasme. Se Bolsonaro é o presidente dos fins dos tempos, nós vamos ter tempo difícil, mais difícil então, né? Aí, por exemplo, um cara que corta todos os direitos, se ele for presidente dos fins dos tempos, então ele é o presidente que vai governar junto com o anticristo, no caso, né? Porque eu não vejo Bolsonaro fazendo nada de bem pra ninguém. Eu não tô vendo isso, entende? E eu sou bem leiga com política, porque nem de política eu gosto. Eu tô falando sobre isso aqui porque doeu em mim. Algo doeu em mim. Então, por exemplo, se talvez aquilo não tivesse batido em mim, eu não tivesse necessitado e não tivesse visto o que tá acontecendo, eu nem falaria sobre isso, né? Então, parem de romantizar Bolsonaro. Bolsonaro não é todo esse amor. Ele não é. O dele tá guardado. Quando ele sair de lá, ele vai sair muito mais rico que ele entrou. Agora nós estamos perdendo os direitos. A gente, trabalhador, a gente tá perdendo os direitos. A gente tá sem direito. E depois Bolsonaro ainda fala assim que ele não governa o país sozinho. Mas eu penso que o cara que mais tem poder é o presidente. Porque ele tá acima de tudo, né? Ele tá acima de todos. Então, se ele disse
que ele não governa sozinho, então quem governa? Será que eu vou governar? Né? Esse é o cara que milhões de famílias estão mortas de fome, crianças chorando de fome, crianças chorando no colo da mãe porque não tem o que comer, mulheres que estão... Entende? Aí, por exemplo, Brasil é um país rico, aonde vai todo o dinheiro de todos esses impostos? Onde está indo esse dinheiro? Que uma botija de gás está chegando a R$100, daqui a pouco uma botija de gás vai ser 200 pau, né? Aí, por exemplo, um pobre coitado aí que ganha 1.000 e poucos reais, se o cara ganha 1.000 e poucos reais, tiver 5 filhos, tiver que pagar na minha cidade, aluguel varia, né? Então vamos supor, se você mora numa casa mais simples, você paga aí 350, 400 reais. Se você for morar numa casa muito melhor, você vai pagar de 600, né? Um pouquinho. Então vamos supor, aí você bota lá uma conta de energia aí, depende da pessoa que não tem muita coisa, ou seja lá, 100 e poucos reais. Você vai botar um talão de energia igual a minha cidade, corta um rio a cidade, é desse rio que é abastecida toda a cidade. Então, você vai pagar aí 40 reais de água, né? Aí você pensa, o que esse pai de família, ele vai viver de quê? Ele vai vestir o quê? Ele vai comer o quê, essa pessoa? Então, gente, parem de romantizar Bolsonaro. Bolsonaro não é tudo isso, vocês têm que acordar, vocês têm que começar a observar o que o Bolsonaro está fazendo. Eu já penso que o Bolsonaro merece um impeachment também, como teve Dilma, ele merece também já ser arrancado do poder. Se ele é o presidente dos finais dos tempos, entende? Nós estamos perdidos. Porque se o Bolsonaro é o presidente dos finais dos tempos, é igual eu vejo gente pregando profecia sobre o Bolsonaro. Gente, acorda, acorda. Profecia sobre Bolsonaro, entende? Ai, que não sei o que, gente, acorda. Nem de política, Deus não se envolve com política, até porque política é uma máfia. Em política não tem nada de bom, é máfia. Então, por exemplo, você acha que Deus ia perder o tempo dele de mandar profecias sobre Bolsonaro? Gente, eu vejo umas coisas que eu fico indagada. Eu fico indagada como que algumas pessoas têm coragem de usar o nome de Deus para profetizar coisas sobre Bolsonaro. Não é normal, entende? E ó que eu não sou leiga quanto a isso, entende? Mas eu penso que as pessoas estão perdendo a noção, elas estão ficando cegas, surdas. Eu não sei o que elas estão arrumando, não. Mas quando doer, igual doeu em mim, esses que estão defendendo vão entender. Só que os empresários que estão tirando a vantagem maior, claro que vão ficar com a vantagem, esses daí vão lutar bravamente para manter Bolsonaro no poder. Porque neles não estão doendo nada. E neles não vão doer nada, né? Eles não vão perder nada. Eles vão continuar ganhando, escravizando e ganhando. Porque nós hoje, basicamente, somos os escravos pagos. Porque antigamente lá atrás os escravos eram chicotados, né? E recebia maus tratos e eram obrigados a trabalhar. O que mais tem hoje é escravo pago. Viraram escravos pagos, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar uma vida inteira. Cara, eu trabalhei numa empresa há 4 anos que eu não tinha sábado, eu tinha mal domingo. Eu trabalhava das 6h30 às 8, 9 horas da noite. E quando eu pedi conta dessa empresa, eu só saí dela com as minhas férias e meu 13º. Eu não saí dela com nada mais quando eu pedi conta dessa empresa. Então você se mata por tão pouco. Você vai matando o seu corpo, vai perdendo a sua energia, vai perdendo a sua saúde mental, física, por tão pouco. Então as pessoas têm que entender que o que está acontecendo no Brasil não está sendo normal, entende? Então, quando eu vejo, sinceramente, eu sou mãe. E ao longo da vida da gente, todos nós já passamos dificuldades. Não existe quem não tenha passado dificuldade na vida. Se você quer ser honesto, você vai passar dificuldade. Se você quiser ser um rato, safado, ladrão, você vai ter vida boa. Por quê? Você procurou o caminho mais... E quando você é honesto direito,
Você tem dificuldade para viver, para conseguir as coisas, você tem dificuldade para realizar os seus sonhos, para estar onde você queria estar, entende? Aí, por exemplo, contar uma historinha até. Eu pensei assim comigo, ó. Aconteceu todo esse incidente, né? Que eu tive um pequeno incidente. Aí eu pensei assim comigo, eu vou pegar X, vou pegar X e vou fazer tal coisa. Só que aquilo não deu aquilo que eu pensei. Então, por exemplo, você programa as coisas e olha só o que tem em relação ao propósito do nosso Senhor Presidente. Ele destrói o quê? Nosso Senhor Presidente destrói sonhos. Ele é um cara que ele destrói sonhos, destrói a sua vida. Ele está destruindo a vida das pessoas. Então, por exemplo, você que está aí defendendo, eu não sou a favor de ladrão, eu não sou a favor de coisa errada, eu não sou a favor de nada que seja errado. Mas pare de romantizar Bolsonaro. Bolsonaro não é tão romântico assim. Bolsonaro, algumas pessoas falavam que ele é um ditador nato. E ele é um ditador nato. Só que ele tá ditando as coisas a modo dele, né? O romântico tá ficando assim, que ele tá ditando tudo ao modo ali, fingindo aquilo ali, que não é aquilo ali. Então acordem pra vida. Bolsonaro não é todo esse amor. Ele não é. E eu apoiava Bolsonaro. Portanto, eu votei em Bolsonaro. Só que quando doeu em mim, o que ele tá mudando, eu entendi que ele não é esse cara todo. Entende? Acordem pra vida. Porque quando doer em vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, por exemplo, se tivesse um impeachment de Bolsonaro hoje, eu não gosto nem de barulho de gente. Eu iria no panelaço. Eu seria a primeira a estar naquele panelaço. Eu iria até em São Paulo, né? Pra fazer o panelaço pra arrancar Bolsonaro do poder. Igual aconteceu com Dilma, né? Então, PT era ladrão? Era, todo mundo sabia. Mas Bolsonaro é o quê? O que ele é? O Bolsonaro, ele tá... Eu não vou falar que ele tá fazendo como Robin Hood, né? Porque Robin Hood roubava pra dar pros pobres. Bolsonaro tá tirando dos pobres pra dar pros ricos. É diferente, entende? Então, acordem, bolsonaristas doentes. Entende? Acordem. Acordem, porque a maré não vai ficar pra peixe, não. Ela vai ficar pra nego se afogar. Então acordem e parem de dar o cara uma moral que ele não tem. É apenas um ditadorzinho que tá mudando as burocracias do Brasil, mas não para melhorar a vida dos necessitados ou daqueles que têm mais, mas sim para enaltecer os que mais têm. Acordem, porque quando doer em vocês, vocês vão entender o que eu tô falando, entende?